Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode! E aí, Companhia das Letras? E aí, Pode Cá, claro que pode. Pode com uma casa de família. Mais um da Companhia das Letras. Mais um recebido da Companhia das Letras. Livro da Paula Fábio, que mexeu muito comigo. Muito. Queria dizer assim, eu me vi muito nesse livro. Então foi muito difícil a leitura desse livro para mim. Não foi uma leitura fácil. Eu me vi em várias situações desse livro, quando a rua em que eu morava, a minha mãe não ficou doente, assim, né? Mas eu vi várias situações da minha vida naquele momento e que, por exemplo, a vida vai passando, né? A mãe da menina fica doente, você vai ver aí que a mãe da menina fica doente, a menina tem uma grana, aparentemente, ela mora num lugar de classe média alta, e ela se acha classe média alta, mas a mãe fica doente, a mãe não anda. E tudo, a fé da menina é que a mãe ande. Tem um momento, e ela procura o culto, ela procura a igreja, ela procura a mulher que lê a sorte, ela vai para todos os lugares porque ela quer ver o que a mãe andando. Ela pede para que a mãe ande, porque o andar da mãe traria a vida dela de volta. É uma doença que os médicos não sabem dizer qual é, de onde veio, se tem uma reversão, nada disso. A mãe só vai ficando cada vez mais debilitada na cama. E vai ficando debilitada e vai engordando naquela cama. E não é qualquer pessoa. Então vai ficando o engordar, essa figura eu também vejo que tudo vai ficando mais desafiador, vai ficando mais pesado. Né? A vida da menina vai ficando super pesada. Ela vai até assim, sabe? Se definhando. Né? Pra vocês entenderem, assim, a estrutura do texto, né? Então, essa menina, a protagonista, que a Carla disse aí, é a Soraya, tudo bem? E ela começa a narrativa ali por volta dos seus 13 anos de idade, que a gente vai entendendo. Começa, na verdade, adulta, porque ela quer retomar a história dela pra entender como foi a vida dela. E para ela entender a vida dela, ela está nessa casa que foi o lar da família dela durante muitos anos e ela vai retomar acontecimentos. E os capítulos vão sendo alternados, né? Então a gente tem a década de 80 acontecendo, mais precisamente 83, 84, 85. Às vezes ela nem sabe o tempo direito, né? Pode ter sido 84. São os meses mais ou menos ali que a gente consegue nos nortear. E ela vem retomando essa história para tentar entender essa história da vida dela, e aí vem contando numa ordem, eu não posso nem dizer que é cronológica, porque existe esse vai e vem, tá? E é uma família de 4 pessoas, a mãe, o pai, o irmão mais velho e a Soraya. Exato. É um livro super fácil de ser lido. A linguagem, os capítulos muito curtos, 2 muito páginas. Curtos, E sabe uma coisa que eu vejo? Isso foi bom, sabia? Ser os capítulos bem curtinhos, de 2, 3 páginas, porque dá a sensação que tá passando rápido. A gente, enquanto leitor, gosta de ver os capítulos andando. É muita dor. Eu acho que uma coisa que ela vai trazer, logo no começo ela tá não só na visita na casa, mas ela tá no quartinho de empregada. Uma coisa que ela traz bastante e até vai direcionar o jeito como os capítulos estão dispostos no início, é como essa vida familiar, esse núcleo familiar foi invadido por outras pessoas, já que agora eles precisam de uma cuidadora, de uma empregada, de pessoas que vão ter que fazer parte da família porque a mãe tá debilitada. Exato. Então no começo a gente tem os capítulos até que meio intercalados entre a Soraya e a voz de uma das empregadas. A empregada que tem 15 anos. A Nilcélia, né? Que foi a melhor. E depois a gente só viu o tempo passando. Uma empregada não dá certo. E vai fazendo assim, as empregadas que vão passando. Então todo mundo vai passando pra casa dela, mas ninguém cria uma raiz. Aí até que ela começa a gostar um pouco mais, bebe demais, tem que sair. Eu acho que a que mais choca é a Nilcélia. Sim, porque as idades são muito próximas. E a gente vê esse choque de realidade e de diferentes classes sociais. E então, é a única que volta a ser falada. Volta a ser, exato. Porque as outras chegou, aconteceu a história, ela foi embora, esquece. Acabou. Próxima. Essa não.
é falado dela até o final do livro. Exatamente. E volta a voz dela, né? Não é falado só sobre ela. Volta a voz dela falando. Então a gente já começa também tendo um choque dessa classe média dos anos 80, que achava natural ter uma empregada de 15 anos. Exatamente. E que engravida aos seus 15 anos, é mandada de volta pro colocada dentro Nordeste. do ônibus e vai embora. Tipo, vai embora, isso é problema seu, eu não quero mais saber. E o que é dito no livro que essas empregadas eram aceitas porque, como elas eram menor de idade, o salário era pago pela metade. Então vai falar muito sobre essa exploração, essa visão que se tinha sobre o trabalho doméstico, né? Sobre o lar conduzido por mulheres e sustentado ali no sentido de gerenciar, né? De cuidar do lar. Exato. E foi tema do Enem, né? Foi tema do Enem, desse trabalho. Esse trabalho invisível da mulher. De cuidado, né? E que sempre é uma mulher. Sempre uma né? mulher. As cuidadoras de idosos, as cuidadoras de pessoas com necessidades especiais, sempre é uma mulher. E uma coisa que a casa, a construção da casa, então a família vai acabando, a mãe vai ficando cada vez mais doente, a mãe vai engordando e a casa também vai se deteriorando. Tem um dia que ela pinta a casa, ela pinta as portas. Então, uma coisa são metáforas da nossa vida. A mãe que estava ali, que era o sustento, que era o alicerce da família, já não pode estar mais. Aí um momento, a mãe fica doente, ela vai para a sala de estar da casa. Vira um novo quarto, vira um novo quarto, que tinha um lustre. E ali é o quarto da mãe. Então, acabou. Então, a parte sala social... de estar, que a parte social já não tem mais. Não tem quem... No começo, quando a mãe chega, as vizinhas ricas, a mulher do turco, a mulher japonesa, não sei o quê, vem ali, depois ninguém mais vem. Quem que ajuda? Aparece. As empregadas das vizinhas. Exato. Né? E assim é na vida da gente. Então, uma leitura de vida é uma leitura, eu vi como uma leitura, no meu caso, uma leitura muito forte. Todo isso daqui que fala dessas empregadas, e elas também não são vistas com nenhum carinho. Nenhum carinho. É uma intrusa no lar, uma intrusa, né? e ela vê que ela é igual, depois ela vê que ela é igual. Que ela, assim, isso que dói nela, é um grande choque. O que acontece é que antes da mãe ficar doente, ela fala que ela tinha uma visão de que ela era muito rica. Muito rica. Que ela era muito bem de vida. Com a doença da mãe, ela percebe que ela era classe média baixa. Porque o pai era a bancário. poupança do pai vai começar a ruir. Sim. É tudo contado na moedinha pra dar pra cuidar dessa mãe. Eles não sabem por quanto tempo. Então ela passa pelo chá revelação. Então, porque o pai era o único provedor financeiro da família, né? Ele era bancário. Então, assim, ela fala, inclusive, ele tinha tido um trabalho melhor, mas agora ele tá em outro que não paga tão bem assim. Aí ela tem esse irmão mais velho que é um pilantra. Que faz conta, quer ser rico. É um pilantra, quer ser rico. E tudo bem querer ser rico. O problema é querer ser rico de forma desonesta. E é isso que ele vai fazer aqui dentro da história. Passar por cima dos outros. Eles tomam esse choque de realidade da classe social. Começam a se sentir inferiores, mesmo tendo empregadas, né? E o irmão vai ser essa pessoa que vai fazer de tudo para enriquecer. Então, se ele não pode ter uma vida melhor, ele fica nervoso. Ele é um cara que tem umas atitudes muito estranhas desde quando ela era criança. Sim. Por exemplo, tem uma cena que ela descreve 5 atos que ele fez contra ela, como se fosse cada um dos atos do AI-5 da ditadura, porque eram nesse nível. Então tem um que me marcou muito, que ele punha ela enquanto garotinha, sentada na janela da lavanderia, com a perna pra fora, e ela estava no 10º andar. Então ela poderia cair dali e morrer, né? Tem outra cena que ele aparece com ereção, pelado na frente dela, e ela era só uma criança. Então, manda ela colocar um arame com as duas pontas dentro da tomada para ela tomar choque. Gente... porque ela era bem mais nova que ele, né? Então ele vai ser esse cara meio estranho. E aí quando ele cresce, ele faz tudo pra enriquecer, bem psicopata, né? E quando ele consegue uma vida um pouquinho melhor, esse caso, ele some. Vocês e essa doença que se virem, e ele vai viver a vida dele. Ele não quer participar mais desse conflito familiar. Ele se salva familiar, né? E pronto, vira as costas. E ele nunca foi colaborativo, né? Não. Em nenhuma das coisas. Quando faltava a empregada, que uma tinha sido demitida, até o pai ir lá na agência e contratar outra, ele não era colaborativo, né? De dividir as tarefas.
Tem uma cena horrível que ela relata que ele bateu com o sapato na cabeça da mãe. Nossa, a mãe já essa cena. acamada e ele vai lá e pega e bate. E não foi uma vez só. Gente, chega Isso também mostra Nossa, eu li isso como no Dia deve das ser Mães. muito pesado você lidar com uma pessoa doente. Né? Não tem, claro que ele é um psicopata, né? Mas a gente vai vendo com o avançar da doença como tudo muda ao redor, tudo vive em função de uma doença. Então é a contratação, é o dinheiro, é a dinâmica, os horários, tudo da família vai ser condicionado a cuidar de uma doente. Ainda mais a mãe, né? Que é o alicerce, que é o ponto. E posso falar, gente? Isso desestabiliza qualquer Desestabiliza qualquer família. família. E a gente fica meio que de mãos atadas, né? Porque você não consegue fazer nada. Né? Você contrata as pessoas para ajudar ali, mas diante da doença, o que você faz? Você fica sem E o que me marca, assim, tudo que ela buscar, minha mãe levantando. Minha mãe levantando. Então a mãe levanta a família, os problemas. E todo mundo que tem uma mãe acamada, uma pessoa muito amada nesse centro, porque a partir do momento que a mãe vai pra sala, ela tá no centro, no social. Acaba realmente a família, tudo gira em torno da doença. Enquanto tá no quarto, ok. Né? É isso, mas E é também muito tem desafiador. vários relatos do contexto histórico. Então a gente vai ter informações relacionadas à à política, à ditadura, depois à redemocratização, a inflação, principalmente ali dos não anos é da época de 90. vocês, mas, por exemplo, eu acho que muita coisa eu vivi ali. Você ia no supermercado, hoje custava R$1, amanhã era R$1,25. Meu pai conta isso. Mas eu ia no supermercado, olha, eu, teu pai... Mas é verdade, porque ele já era adulto nessa Mas eu ia no época. supermercado, por exemplo, gente, com uma lata de leite condensado. Não é igual hoje, você vai lá, pega. Meu pai tinha padaria. Não era assim hoje toda essa facilidade que a gente tem. Eu vejo as pessoas, eu já fui pra São Paulo. Eu morava em Votuporanga, pra ir pra São Paulo não era a coisa mais fácil. Imagina, não. Era desafiador. Então, muito que ela passou aqui, eu me identifico. Sabe, muito. Não com a mãe doente, graças a Deus a minha tá aí ótimo, mas com esse bairro onde ela morava. Com as Quando situações você vê assim, vividas, as situações dela vivida, o tanto que a vida dela começa a ser muito diferente da vizinhança. E a casa, esse deteriorar da casa, assim, a casa vai caindo, as outras casas estão sempre bonitas, ela sente até vergonha, né? O que minha casa está fazendo aqui no meio? Né? O que a minha família está fazendo aqui no meio? Mas é um livro muito bacana. E ela termina também na dúvida se ela tá perdendo a memória, se isso foi um mecanismo de defesa, né? Porque ela tá com alguma doença. Ou será que ela esqueceu algumas coisas para não sofrer tanto mais? Que a nossa memória faz isso com a gente, porque né? falece a mãe, falece o pai. Quando a mãe falece, eles tentam reformar a sala, trazer vida de novo, não consegue. Aí ela culpa o lustre. É o lustre que meu pai não quis trocar. Mas não, é porque a memória daquilo tudo, até a família se reerguer, e outra, né? É se reerguer a partir da morte. Então é uma outra dor, né? A ser superada. E aí ela termina visitando, a gente tem uma narrativa cíclica, né? Termina, assim como no começo, ela no quarto das empregadas e pensando sobre isso, sobre as memórias dela, sobre o que ela deveria ter aprendido com tudo isso, se é que ela aprendeu, né? Se ela que a memória tá só defendendo do sofrimento. Exatamente. Então, assim, um livro válido para mim, ensino médio. Não trabalharia com anos finais do 9º ano, assim, Nossa, por exemplo. jamais. Não trabalharia. Ensino médio. Anos finais também. Né? Primeiro ano já primeiro ano do ensino médio, acho que eles não engajariam. Pro 2º, 3º ano, no sentido de trabalhar repertório para uma redação, por exemplo. Vamos pensar nessa utilidade. E trabalhar interdisciplinaridade, começar a ver a história acontecendo, a organização em determinados períodos históricos, né? Exato. E a parte também, a parte deles se conhecerem, a gente como chama essa matéria agora? Socioemocional. É muito interessante. Socioemocional vale muito. Porque aqui. tem muitas famílias que passam por essa situação do luto, da situação de pessoas acamadas. Pode não ser a mãe, mas é uma avó que a mãe desprende de toda essa atenção para cuidar, né, da matriarca e da família.
É muito interessante. Mas Poderia vale a ser. pena a Então é leitura. isso. Ó, um beijo, Isso. Companhia das Letras. Obrigada, Obrigada companhia. mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá! Claro que pode!